Vamos começar a nossa semana com ciências. Hoje é dia 16/11/2020. E aí você vai abrir a sua apostila na página 128. E aí você vai marcar sistemas de distribuição de água. Nós vimos na aula passada que para a água chegar até os canos da sua casa, ela passa por um processo. Vocês estão lembrados? Elas recebem uma substância, que é o cloro, para matar as impurezas. Depois ela recebe uma outra substância que vai juntar os flocos da sujeira para serem retirados. Depois ela vai para decantação, que aí ela fica descansando, e aí é onde a sujeira fica no fundo e a água que fica ali é passada para o outro tanque. Vocês lembram? E depois ela recebe uma substância com flúor, que ajuda a prevenir a cárie dos dentes, e aí ela vai para um reservatório maior, aonde vai seguir para as casas nos canos. Então, vocês viram que desde o início ela foi retirada da natureza. E aí, nós começamos hoje com os sistemas de distribuição de água. Então, vamos juntos com a tia Jana aí. Antigamente, a distribuição de água era realizada por trabalhadores autônomos. Autônomos é que tem o seu trabalho, não trabalha numa firma, numa empresa, ele trabalha por conta própria, que levavam a água até as residências. Hoje em dia, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, existem empresas especializadas no recolhimento e no tratamento e na distribuição da água. Embora não seja a realidade de todas as regiões do mundo, nós ainda temos lugares que a água não chega. As pessoas têm que caminhar longas distâncias para conseguir um pouco de água, tá? É as regiões mais secas do nosso Brasil. Mas isso acontece em vários lugares de todo o mundo. Então, é uma preocupação, né, que as pessoas têm que ter. Por que aquelas pessoas ficam sem água? Até porque sem água nós não conseguimos fazer nada dentro da nossa casa, tá bom? No Brasil, quase todos os municípios possuem serviços de abastecimento de água. E aí nós temos um sistema que já veio desde o início da nossa apostila, do funcionamento do sistema de abastecimento da água. Então, o número 1, a água é captada dos mananciais e é levada à unidade de captação. Então, ela é retirada dos mananciais, que são fontes naturais. Depois, a água é levada à estação de tratamento, que tem uma sigla aí, ETA, Estação de Tratamento de Água. Depois nós temos, nas estações de tratamento, a água é tratada, então ela fica nos filtros. A água tratada fica armazenada em reservatórios, de onde é distribuída. Então esse reservatório é o maior. E aí, a rede de distribuição leva a água do reservatório até os consumidores. Nas residências, a água fica armazenada em caixas d'água até o momento do consumo. Então, dentro da sua casa, né, ou do lado de fora, ou no telhado da sua casa, tem uma caixa d'água que recebe a água que é distribuída desses reservatórios. E aí, se nós usamos a água, nós criamos o esgoto. O esgoto é toda a água suja, que ela fica poluída,
usada dentro de casa, né? Ou do lado de fora para lavar a calçada, né? Que às vezes, muitas das vezes, a gente até evita de lavar a calçada por causa do desperdício de água. Mas aí, essa água que você utiliza dentro de casa, ela vai formar o esgoto, que é a água gordurosa, a água da louça, a água do seu banho. Então, esse esgoto vai para onde? Então, nós temos aí. Após ser utilizada, a água deve ser encaminhada para a rede de esgoto. Então, nós temos um lugar para onde esse esgoto é encaminhado. Antes de ser despejado em rios ou mares. O esgoto também deve ser tratado para diminuir a poluição e o impacto no meio ambiente. Então, nós temos duas coisas aí. O esgoto lançado direto no mar, a céu aberto. Um dos casos que a gente tem é na Praia do Anil, que o esgoto é aberto e lançado diretamente na praia. Por isso que a praia é poluída. E o esgoto que é tratado e depois aquela água tratada é lançada novamente nos rios e mares. Então, as duas criam impactos ambientais, uma mais e a outra menos, mas acabam criando, tá? Nas zonas rurais, quando há um sistema de coleta e tratamento do esgoto, é possível construir um sistema de tratamento que é conhecido como fossa séptica ou tanque séptico. Como é que ele é feito? Aqui está o terreno da casa. Aqui é construído, tem que ser revestido um tanque. Tem uma tampa aqui e aí depois é construído o outro. Eles são ligados entre canos. Então, os dois são tampados. O esgoto daquela casinha, já vai tirar aqui, o esgoto daquela casinha é enviado para essas fossas. Então, a gente vai ver como que acontece esse processo até chegar nessa fossa. A fossa séptica é um sistema de baixo custo que se baseia em diversos processos que visam tratar o esgoto sem agredir a natureza. Então, ele é todo revestido para não deixar o esgoto vazar no solo. Se vazar no solo, vai contaminar o solo. E solo contaminado não pode ser usado. Para construir a fossa séptica, é preciso 2 tanques em 2 buracos no solo. Então, nós temos 2 tanques. Esses tanques devem ser interligados entre si por um cano que é revestido com concreto ou tijolos para evitar a contaminação. Então, ela é revestida, as duas, e esse cano aqui que passa também ele é revestido, tá? No primeiro tanque ocorre a primeira etapa do tratamento. Nessa etapa, então nós temos aqui, primeira etapa. Nessa etapa, o esgoto é coletado para o tanque séptico, onde irá ocorrer a decantação e a decomposição dos restos de comida, por exemplo, micro-organismos. Lembra que nós estudamos lá nas etapas da água o que era a decantação? É quando toda a sujeira fica no fundo e aí essa água fica um tempo aqui parada e a sujeira desce e depois é recolhida. À medida que o primeiro tanque enche, o líquido que fica na superfície passa a ser despejado pelo cano para o segundo tanque. Então, segundo tanque. O sumidouro.
onde irá ocorrer a próxima etapa do processo. O sumidouro tem uma conexão direta para o solo, como se fosse um filtro, por onde a parte líquida resultante da decomposição da matéria orgânica escoa. A parte sólida fica retida no tanque, então fica no tanque. Tudo que for impureza fica no tanque. Por isso, ele precisa ser limpo regularmente. Então, aconteceu o processo de decantação. Passa para o sumidouro, que é esse tanque aqui. Primeiro ele vai para a fossa, depois ele vai para o sumidouro. E aí daqui ele retorna, ele sai, ele é tirada a água que está mais limpa. Mas aí, toda vez que acontece esse processo, antes da água ser mandada pela casa de novo, através do cano, até chegar aqui, esse tanque precisa ser limpo. Então, ele não pode ser só utilizado. Então, ele tem que ser limpo toda vez que é utilizado, tá? Então, nós temos aí, o esgoto segue da residência até o primeiro tanque. No segundo tanque, o esgoto sofre a decantação e a decomposição, então passa-se, fica-se retida tudo e aí ele recebe a água aqui que está mais limpa. E aí no segundo tanque, a parte líquida da matéria orgânica decomposta escoa para o solo e a parte sólida se deposita no fundo. Então, depois, vou botar aqui não, depois que esse esgoto ele está mais limpo, que passou pelos dois processos, ele é liberado no solo. Então, essa é a etapa que em muitos lugares da zona rural é tratada o esgoto, ok? Em locais com rede de esgoto, a água que usamos para tomar banho, escovar os dentes, dar descarga, lavar louça, isso são algumas utilidades que nós temos diariamente com o uso da água. Entre outras atividades, escorre pelo encanamento da nossa residência, agora está falando da nossa, e é levada por meio de canos até as estações de tratamento de esgoto, que a sigla é ET, Estações de Tratamento de Esgoto. Além do esgoto que é eliminado pelas residências, temos outros tipos de esgoto, como os que são liberados por hospitais e indústrias. Esses tipos de esgoto, eles precisam de um lugar próprio, ele é contratado, como é que a gente chama? Uma firma própria para fazer o recolhimento tanto do lixo hospitalar como industrial, porque ele não pode ser exposto no meio do nosso esgoto e do nosso lixo, porque ele pode causar doenças na gente. Então, tem lugares que são contratados e aí são recolhidos, né, esses materiais que podem causar diretamente a contaminação do solo. Então, esses tipos de esgotos também são coletados por meio de encanamentos que são encaminhados para a rede de esgoto, principalmente o das indústrias. As indústrias chegam a jogar produtos químicos, milhões e milhões de litros diretamente em lagos, rios
e lagoas. Então se cria aquela espuma branca, aquilo é tóxico e acaba morrendo a parte que vive ali. Às vezes tem os peixes, as algas ou tipos de peixe da água doce. Então tudo que vive perto daquele, vamos dizer, um lago que recebe os produtos de uma indústria, acabam morrendo. Não aguentam com a contaminação da água. E aí nós temos, e aí veio o grandão agora. Por meio de tubulação, o esgoto sai das residências e é levado até a estação de tratamento de esgoto. Vocês sabem onde fica a estação de tratamento de esgoto em Angra? Ela fica ao lado da nossa rodoviária. É ali. Aonde inclusive botaram um aquário agora, que é cheio de peixinhos. Ali é a estação de tratamento de esgoto da nossa cidade. Na estação de tratamento de esgoto, o esgoto vai para um tanque com telas, onde o lixo grande é retido e retirado. Em seguida, o esgoto passa por um tanque onde recebe um jato de ar. Isso faz com que a terra se deposite no fundo do tanque de onde é recolhida. Então, vocês perceberam que cada processo do esgoto tem um tanque, um reservatório? É exatamente, cada reservatório desse vai fazer uma função. Isso acontece de pouquinho em pouquinho tempo? Não, isso acontece toda hora. São minutos e ele trabalha o tempo todo. Aí tem uma hora que ele tem que parar e aí ser limpo. E aí volta de novo a trabalhar. Depois, no próximo tanque, o esgoto segue para um tanque em que as fezes e os dejetos sólidos se depositam no fundo. Então, é aquele processo que o esgoto fica em cima e os resíduos embaixo. Uma pá empurra esses dejetos por um ralo. Esse material pode ser utilizado como adubo enquanto a água passa por outro compartimento. Enquanto a tia Jana vai lendo, vocês vão acompanhando na apostila de vocês, ó, porque tem etapa por etapa, para você entender que cada etapa está dentro de um tanque, tá bom? E aí nós vamos para um outro tanque. Em outro tanque, os micro-organismos, como as bactérias, decompõem a matéria orgânica presente na água. E aí na nossa apostila veio mostrando inclusive as bactérias. Tá aqui, ó. Que são elas que causam algumas doenças. Após esse processo, a água não se torna potável. Ela não se torna limpa para ser bebida, mas pode ser devolvida aos rios ou usada, por exemplo, para limpezas de vias públicas. Então, mesmo com todo esse processo que a água sai das nossas casas, entra nos filtros, passa por reservatórios, ela não está própria para o consumo. Então, a gente precisa receber a nossa água limpa lá da estação de tratamento de água, para que na hora que vá para a estação do esgoto, ela esteja menos contaminada para depois ser reutilizada em outros lugares, tá? E aí nós temos algumas doenças relacionadas à água. Infelizmente tem alimentos que são lavados com água que não é potável. Às vezes você recebe na sua casa uma água suja. Então, outra coisa, quando a gente utiliza a água, a gente precisa, mesmo que ela venha da torneira, nós ainda precisamos colocar a água em filtros. Ou você compra os galões de água. Por quê? A água que chega nas nossas casas ainda pode chegar com algum resíduo de micro-organismos. E aí a gente, sem saber, toma água
que não está própria para o consumo. Outra coisa também, quando você toma água diretamente de bicas, você vai passear em algum lugar, tem uma bica, aí você toma água diretamente daquela bica. Algumas bicas podem estar contaminadas. Da onde vem a contaminação? Lá da fonte, tá? Como vimos, o tratamento da água e da rede de esgoto trazem benefícios ao ambiente, à saúde individual e coletiva. Um desses benefícios é a descontaminação da água, uma vez que ela pode conter micro-organismos que são prejudiciais à saúde. Isso ocorre porque muitos desses micro-organismos são eliminados pelas fezes. E ao atingir rios e lagos sem tratamento, podem contaminar pessoas e causar doenças. Como? E aí vem contaminação da água, a cólera, a hepatite e a ascaridíase, que é um verme. As doenças causadas por falta de saneamento básico geralmente provocam diarreia e desnutrição, que podem levar à morte, principalmente quando afeta crianças. A imagem abaixo mostra um exemplo de como a água contaminada pode causar ascaridíase, uma doença provocada pela presença das famosas lombrigas. Um pequeno animal que se aloja no organismo, principalmente no intestino. Então tá aqui, ó, na página 132, tá aqui. A gente vai ver o que acontece quando o solo está contaminado. Então, vamos lá. As lombrigas, vamos ver, do menininho primeiro. As lombrigas desenvolvem... Primeiro a gente vai aqui, ó. As fezes contaminadas podem atingir a água, os lagos e os rios. E aí, a água contaminada pode ser usada para regar as hortaliças. Vai ser regada com água de cocô. Hortaliças são contaminadas por ovos de lombrigas presentes na água. Então, verduras e legumes, alfaces, têm que ser muito bem lavados. E aí a ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos de lombrigas podem causar ascaridíase. E aí, do lado do menininho aí que está fazendo número 2, as lombrigas se desenvolvem no sistema respiratório e digestório de pessoas infectadas. Elas alojam-se no intestino e seus ovos são eliminados com as fezes das pessoas. Então a pessoa vai lá, faz cocô no mato. Esse mato ficou com o solo contaminado. E aí esse solo, perto dele tinha uma plantação. Essa plantação utilizou o solo para produzir os alimentos e aí contamina a água também utilizada para regar. Vai para a sua mesa já com os ovos de lombriga. E aí, quando o alimento não é bem lavado, você acaba ingerindo esses alimentos. E aí tem aquela dor de estômago, e aí tem que fazer exame para saber o que está acontecendo no intestino. As medidas para que o saneamento básico seja efetuado nos bairros devem ser garantidas pelos governantes, como prefeitos e governadores. Se você fosse eleito prefeito de sua cidade, que medidas tomaria para evitar que as pessoas se contaminassem por cólera ou por lombrigas? Mesmo sem rede de água ou de esgoto, há algumas medidas que podemos tomar para evitar doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Uma delas é ferver a água antes do consumo, higienizar os alimentos com água fervida, lavar as mãos sempre antes de comer e depois de usar o banheiro,
Então, o brasileiro sabe que tem que lavar a mão, né? Então, nós estamos aí com a transmissão do Covid, porque as pessoas esquecem de lavar as mãos. E aí colocam as mãos em todos os lugares que chegam e que param. Não tomar água de origem desconhecida. Olhou para aquela água, não rolou um sentimento? Não toma. Não entrar em rios e lagoas que possam estar contaminadas por esgotos não tratados. Até porque se você tomar banho numa praia poluída, corre o risco de você sair com doenças de pele. Eu sempre falo que as pessoas que tomam banho hoje na Praia do Anil entram com pele. Quando saem, só saem os ossos. Porque é muito esgoto jogado diariamente na praia. Então a água está contaminada. Além dessas medidas, é preciso ficar atento em caso de enchentes, que é quando a chuva acontece e aí a água sobe. Pois a água pode estar contaminada. A bactéria causadora da leptospirose, por exemplo, pode estar presente na urina de ratos e se misturar à água da enchente. Essa bactéria pode entrar no organismo pela pele e assim a pessoa pode se contaminar mesmo sem beber a água. Para evitar as enchentes, os governantes precisam providenciar a limpeza de bueiros e criar formas de escoamentos das águas da chuva. Também é preciso manter a limpeza das ruas para evitar que o lixo atraia animais que possam emitir doenças, como os ratos, e se acumule nos bueiros, impedindo o escoamento das águas no momento de chuva. Por isso, é muito importante que a população também faça a sua parte e não descarte o lixo no chão ou em locais próximos a rios e córregos. E aí nós temos o primeiro capítulo nosso aí fechado, ok? Nós vamos entrar num capítulo novo, que é o 14. Então, nós vamos entrar aí no capítulo, então nós já vimos que a água deve ser tratada, que o esgoto também deve ser tratado, e agora nós vamos cuidar da água. E aí, você vai pegar na página 136, que tem uma foto de várias pessoas perto de um rio. E esse rio é o rio Reno, que ele é o rio mais poluído da Europa. E aí vocês vão responder as perguntas que estão aí sobre esta foto. É exatamente essa foto aqui, desse rio. Ele não tem carinha de poluído, mas ele é poluído. Ok? E aí nós temos aí assim, a água, além de ser utilizada em diversas atividades diárias, como para cozinhar ou limpar objetos, é empregada em vários outros processos que originam diferentes produtos. Veja a seguir alguns exemplos de quantos litros de água são consumidos para produzir 1 quilo de alguns produtos. Então, eu preciso de 5.000 litros de água para produzir 1 quilo de queijo. Eu preciso de 2.000 litros de água para produzir 1 quilo de papel. Eu preciso de 3.400 litros de água para produzir 1 quilo de açúcar. Eu preciso de 15.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Eu preciso de 500 litros de água para produzir 1 quilo de maçã. E eu preciso de 11.000 litros de água para fazer 1 quilo de calças jeans. E aí embaixo vem 4 perguntas sobre esse tema
da quantidade de água para produzir esses elementos que estão aí. Então, nós temos atividades para hoje. Então, desde já, um beijo, boa atividade e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!